Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu resolvi fazer uma série de vídeos mostrando algumas ações do passado de 3 ministros do STF, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E por que eu resolvi fazer esta série de vídeos mostrando algumas ações passadas, algumas ações pretéritas aí destes ministros? É para que a gente tenha uma noção de onde vieram e o que pensam esses ministros. Então, neste vídeo, eu vou começar mostrando uma defesa do advogado Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, eu sempre falo aqui no canal que ele foi advogado, inclusive defendeu o Cesare Battisti, terrorista Cesare Battisti. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês a defesa que ele fez lá no plenário do Supremo Tribunal Federal ao Cesare Battisti. E o Cesare Battisti, só relembrando, na época o ex-presidiário Lula era o presidente e ele negou um pedido do governo italiano de extradição do Cesare Battisti à Itália, né? E deu asilo político aqui pro Cesare. E o Barroso, nesse vídeo, ele elogia o Lula por ter tomado essa decisão e defende ali com unhas e dentes o Cesare Battisti. Cesare Battisti morou durante vários anos aqui no Brasil e só saiu daqui depois que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, que ele viu que a coisa ia ficar feia para o lado dele, que o presidente ia extraditar ele para a Itália e ele fugiu para a Bolívia. Na Bolívia, a Interpol prendeu ele e ele foi extraditado então para a Itália. Chegando na Itália, ele foi condenado à prisão perpétua e hoje está cumprindo pena lá. Ele inclusive assumiu os seus crimes, né? Ele confessou que matou aquelas pessoas, eram 4 pessoas, né, que ele era acusado de matar, e agora ele está cumprindo pena lá. Então eu vou deixar aqui para vocês o vídeo, é um vídeo um pouco longo, mas eu peço que vocês assistam até o final. Tá bom? Então eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que você clique no botão inscrever, se inscreva e deixe também o seu like. Fiquem todos com Deus. Tchau. Pelo extraditando de desconsolado passivos Cesare Battisti, falará o doutor Luiz Roberto Barroso, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador-geral da República, eu também me associo às manifestações de pesar pelo falecimento do querido amigo e eminente ministro Carlos Alberto Direito e endosso as razões do comovente artigo de Vossa Excelência hoje no Globo. Infelizmente, eu não tenho mais tempo para prestar a homenagem devida e merecida a esse grande brasileiro. Há mais de 30 anos, há mais tempo do que o maior prazo de prescrição da vida previsto na legislação brasileira, em 1976, Cesare Battisti ingressou para a organização de esquerda Proletários Armados pelo Comunismo. Em 1979, a organização foi desbaratada, todos os seus membros levados a julgamento pelas ações subversivas e por 4 mortes. Cesare Battisti não foi sequer acusado de qualquer das 4 mortes e foi condenado por participação em organização subversiva e por ações subversivas. Em 1981, depois de 2 anos preso, Cesare Battisti foge da prisão. Em 1982, Pietro Muti, um líder da organização, é preso, torna-se arrependido e, por delação premiada, transfere para Cesare Battisti a culpa dos 4 homicídios imputados à organização, homicídios, muitos deles que ele próprio era acusado. Cesare Battisti é levado a um segundo julgamento coletivo, sem constituição de advogado, em absência, e é julgado à revelia e condenado à prisão perpétua. As únicas provas relevantes deste processo eram a delação premiada, confirmada por outros acusados no processo. E se a discussão evoluir para este tema, eu tenho um quadro demonstrando a fragilidade de todas as provas invocadas. Portanto, senhor presidente, Cesare Battisti é o bode expiatório de uma trama simples. Eu poderia aqui enveredar pelo argumento humanitário
e dizer a vossas excelências que já se passaram mais de 30 anos, que Cesare Battisti leva uma vida regular, foi zelador, é um escritor publicado e reconhecido na França, constituiu família, tem 2 filhas e vivia muito bem. Mas não é esse o caminho que quero percorrer. E também poderia discutir o conjunto de equívocos impressionantes da sentença italiana, mas este também não é o caso aqui e, portanto, vou me ater às teses jurídicas que asseguram o seu direito, salvo uma ressalva que faço desta tribuna a pedido do Cesare Battisti. Ele é nascido em uma família comunista, milita no movimento comunista desde os 10 anos de idade, foi da juventude comunista, foi da luta contínua, foi da autonomia operária até ingressar para o PAC em 1976. A única ofensa real que ele sofre neste processo é dizer-se que ele é um criminoso comum, um homem que dedicou a sua vida, certo ou errado, à luta política. Passo então, senhor presidente, aos argumentos jurídicos que demonstram que a tese de Cesare Battisti é a tese justa, é a tese que tem o suporte do direito. A Itália pretende e precisa, para que o seu pedido seja acolhido, que este Supremo Tribunal Federal mude 3 linhas jurisprudenciais consolidadas. A primeira, o Supremo tem que passar a achar ser inconstitucional o artigo 33 da Lei do Refúgio, que estabelece que o refúgio extingue o processo de extradição. Pois o Supremo já decidiu esta matéria num acórdão memorável do caso Medina, e a acusação, com todo respeito, era por 2 homicídios e havia tratado entre Brasil e Colômbia. Portanto, esse argumento é um argumento que não procede, e a Organização das Nações Unidas sustenta em documento oficial que o refúgio deve extinguir a extradição, de modo que a jurisprudência desta Corte é correta e não há por que ser modificada. A segunda linha jurisprudencial que a Itália precisa que esta Corte modifique para que o seu pedido seja acolhido, é que deixe de considerar que relações internacionais é tema de competência privativa do Executivo. Leia o voto do ministro Pertence, vencedor, extradição 785. No Brasil, a exemplo da generalidade dos ordenamentos nacionais, reserva-se ao Poder Executivo a competência das relações internacionais e o poder privativo para conceder asilo ou refúgio. E a terceira linha jurisprudencial que este Supremo precisa reformar para atender o pedido persecutório da Itália é sustentar que refúgio não é ato político, que refúgio é um ato vinculado quando há diversas manifestações da Corte no sentido de se tratar de um ato político. E eu aqui destaco passagem do voto do ministro Marco Aurélio na extradição 1008. Não cabe ao Supremo perquirir o acerto ou o desacerto do ato do Executivo que haja implicado o reconhecimento do status de refugiado. Portanto, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal revalorar a concessão de refúgio para sobrepor a sua vontade política à do Poder Executivo vulnera toda a tradição jurisprudencial desta Corte. Não há nenhuma razão para o Supremo mudar o seu ponto de vista nestas 3 linhas consagradas e acertadas que prevalecem nesta Corte. Passo a fazer, senhor presidente, algumas observações que me parecem relevantes. A primeira, o refúgio foi concedido pelos mesmos fatos que servem de fundamento ao pedido de extradição. O ministro da Justiça entendeu, e com acerto, que a decisão que fundamenta o pedido de extradição foi proferida em um ambiente em que era plausível o temor de perseguição política. Foi esta a decisão e evidente a pertinência temática. E por evidente, executar 10, 20 anos depois uma sentença
proferida neste ambiente seria apenas o prolongamento no tempo desta possível perseguição política. A segunda observação: não há nenhum impedimento convencional ou legal à concessão do refúgio nesta hipótese. A Convenção fala que não se pode dar refúgio em caso de crime grave de direito comum e a legislação interna brasileira qualifica esses crimes como hediondos ou atos de terrorismo. Cesare Battisti não praticou nenhum crime hediondo, não foi acusado da prática de crime hediondo e a categoria crime hediondo não existia no Brasil em 1979, quando os fatos relevantes ocorreram. E, em segundo lugar, não houve ato de terrorismo. A decisão italiana não acusa de terrorismo, essa é uma forma de desqualificar, mas não houve atentado indiscriminado. Ele é acusado, a sua organização, de 4 homicídios contra agentes contra-revolucionários que eram inimigos do proletariado, crimes pontuais, nenhuma imputação de terrorismo. E a qualificação como crime comum é uma prática frequente para desqualificar o adversário político. A terceira observação: a decisão do ministro da Justiça foi corretamente enquadrada como refúgio, mas a alegação de que deveria ser asilo e não refúgio não produz nenhuma consequência jurídica. Asilo e refúgio são figuras análogas ou mesmo sinônimas no direito internacional e passaram a ser também no direito interno desde a edição da Lei do Refúgio. Os 2 precedentes invocados de discussão de extradição quando se havia concedido asilo, o primeiro caso de Cuba, naquela época nem havia a Convenção sobre Asilo, portanto não era possível invocar, mas a Convenção de Asilo, da qual o Brasil é signatário, proíbe a extradição. Portanto, na segunda extradição, que era a do Paraguai, relator o ministro Celso de Mello, essa matéria não foi discutida com nenhuma profundidade, porque ele não conheceu, disse que a petição inicial era inepta. Mas a posição do ministro Celso de Mello é a da absoluta equiparação entre asilo e refúgio, e a posição correta, e consta do tratado com a Itália a proibição de extradição em caso de crime político, em caso de perseguição política, em caso de ausência do direito de defesa. Vejam o que diz o ministro Celso de Mello a propósito da questão refúgio e extradição. Torna-se imune, aspas, do ministro Celso de Mello, o súdito estrangeiro à extradição se os fatos subjacentes ao pedido forem os que fundamentarem a concessão do refúgio ou, diz ele, quando for o caso, a concessão do asilo. E ele está alinhado com o entendimento que prevalece no mundo inteiro, que asilo e refúgio impedem a entrega do perseguido. É o princípio do non-refoulement, um princípio que se tornou cogente no direito internacional. A questão da manifestação da Corte Europeia de Direitos Humanos, ela se manifestou sobre uma única questão minúscula, que foi a de saber se o julgamento à revelia violava ou não a Convenção Europeia de Direitos Humanos. E a Corte Europeia entendeu que o julgamento à revelia não violava, porque Cesare Battisti podia ter comparecido ao julgamento. Com respeito devido e merecido, decidiu errado. Porque imaginar que um militante esquerdista pudesse, naquele início da década de 80, voltar para a Itália e ter um julgamento justo e ter a sua integridade física preservada, é um modo formal de ver a vida. Mas foi a única coisa que eles decidiram. Não decidiram sobre a existência de coisa julgada em um segundo julgamento. Não decidiram acerca de ter sido diversos acusados defendidos pelo mesmíssimo advogado e inúmeras outras questões que permearam aquele processo realizado na Itália, num clima em que Luigi Ferraioli, o maior penalista italiano, dizia: justiça política não era a decisão baseada nos autos, mas na vontade partidária dominante. Está em direito e razão do Luigi Ferraioli. Passo, senhor presidente, mais adiante para dizer que o risco de perseguição política é inegável e a decisão do ministro é correta. A tese central é que não se deve averiguar o seu mérito, mas no seu mérito ela é correta.
houve anos de chumbo, houve legislação de exceção, houve violações do processo legal, houve um réu julgado à revelia sem constituir advogado, mas o que chama mais atenção na decisão do ministro de Estado da Justiça é o seguinte ponto: o Cesare Battisti passou 14 anos como abrigado político na França. Em 1981, a Itália pediu a extradição e a França negou. 12 anos depois, senhor presidente, 12 anos depois, quando Silvio Berlusconi assume na Itália e Jacques Chirac assume na França, dois governos conservadores, é que o processo é reaberto um bis in idem, segundo pedido de extradição. 12 anos depois, um homem que vivia pacatamente, produtivamente como um escritor. 300 intelectuais franceses pedem aqui pela libertação dele. E a Itália foi molestá-lo na França anos depois e agora o persegue no Brasil, um homem que não oferece nenhum perigo à sociedade. E, portanto, senhor presidente, a maior prova de que Cesare Battisti é vítima de uma perseguição política é nada mais, nada menos do que a reação da Itália. A Itália, senhor presidente, confirma cabalmente o risco de perseguição política depois do ato de refúgio. O presidente da República da Itália escreveu para o presidente Lula, expressando estupor e pesar. O ministro das Relações Exteriores convocou o embaixador do Brasil para se explicar, e o italiano, em retaliação, o ministro da Justiça acenou com a possibilidade de votar contra o Brasil ingressar no G8. O ministro da Defesa disse que ia se amarrar no prédio da Embaixada Brasileira, liderou uma passeata e abriu um site na internet para condenar a decisão brasileira. O ex-presidente e ex-primeiro-ministro Francesco Cossiga disse que o ministro da Justiça brasileiro disse umas cretinices e que o presidente do Brasil era um populista católico, um cato comunista. Prefeitos pregaram um boicote e um parlamentar de apoio disse: não me parece que o Brasil seja conhecido por seus juristas, mas por suas dançarinas. Portanto, antes de pretender nos dar lições de direito, o ministro da Justiça brasileiro faria bem se pensasse nisso, não uma, mas 1000 vezes. E veio o mandado de segurança e disse que o ministro de Estado praticou ato com desvio de finalidade, alegações falsas, interesse e sentimento pessoal. 2 perguntas importantes, senhor presidente, antes de concluir. Alguém acredita que para dar execução à pena de um criminoso comum iam se mobilizar o presidente da República, 2 presidentes da República, um primeiro-ministro, todos os ministros de Estado? É um absurdo. E, em segundo lugar, senhor presidente, caminhando para a minha conclusão, em segundo lugar, a segunda pergunta: nós somos todos maduros, seguros e não precisamos de patriotadas. Mas, senhor presidente, diante da reação inapropriada, dedo em riste, com ameaças do governo da Itália, nós vamos fazer o quê? Desacreditar o nosso ministro da Justiça e dizer: perdão, Buana, sim, Buana, pois não, Buana, e vamos desautorizá-los? Senhor presidente desta corte, penso que não, penso que diversas vezes não, e aqui concluo mesmo, senhor presidente. Nós somos um Estado soberano, uma cultura humanista, uma civilização humanitária. Nós não somos vingadores da história, não vamos lançar uma expedição punitiva tardia, porque estamos sendo pressionados. Nossa especialidade, senhor presidente, são missões de paz. Este é o Tribunal da Democracia Brasileira. Na vida é possível estar do lado das razões de Estado, ou é possível estar do lado da proteção dos direitos fundamentais, a lei do mais fraco. Este é o lado que esta corte costuma estar. E parodiando Cortázar, nós sabemos onde temos o coração e por quem ele bate. Obrigado.